Kashi é um menino órfão que acaba sem teto depois que sua casa pega fogo. Mas quando uma mamãe falsa o encontra na rua, ela o leva para o dormitório feminino, onde ele conhece 5 garotas bonitas que querem brincar com ele. Tudo começa quando a casa de Kashi é incendiada e, em vez de assumir a responsabilidade, seu pai sai para comprar leite. Sem ter para onde ir, Kashi começa a vagar pelas ruas achando que é o Batman. Na verdade, ele está morrendo na sarjeta. Enquanto pede comida, as pessoas o ignoram até que uma mamãe chamada Minaru se aproxima e pergunta se ele quer seu biscoito no almoço. Sim. Ela o leva para casa, onde lhe dá instant noodles e manda que tome banho. Ela nota um bolinho de peixe em sua bochecha e lambuza, deixando Kashi envergonhado. Antes que ela veja seu polo sul levantando, ele corre para o banheiro para relaxar, mas encontra 3 garotas dentro. Uau, linda! Quando uma delas tira sarro do seu soldadinho, Kashi fica vermelho de vergonha e grita. Nesse momento, uma garota de cabelo rosa chamada Athena chega em casa e pergunta a Minaru sobre o grito. Mas logo o Kashi sai correndo do banheiro e bate de frente com Athena. No que ele percebe, ele está dando um twister com a língua e faz ela disparar. Ele fica com medo e tenta fugir, mas as outras garotas o seguram, acusando-o de ser um tarado. Ele tenta explicar que foi um acidente, mas uma delas aponta que Athena está com um sangramento no nariz depois que ele a deixou nas nuvens. Depois, Minaru explica a Kashi que aquele é o dormitório das deusas e o apresenta a Cúria, Freya e Cirene. As garotas perguntam como ele foi parar no dormitório e Kashi conta sua triste história, que faz todas sentirem pena dele. Ele diz que quer arranjar um emprego para poder ir à escola, mas precisa de um lugar para ficar. É quando Minaru sugere que ele trabalhe lá como o novo pai do dormitório, o que resolveria a situação de moradia e renda. Koshi aceita na hora, já que é o sonho de todo homem estar rodeado de garotas bustudas e waifus. Mas as garotas mencionam que Athena pode não ficar muito feliz com isso. Depois elas o levam a uma sala de tênis, onde Minaru diz a ela que Kashi vai ser o novo pai do dormitório, mas ela imediatamente recusa. Mais tarde ela arruma suas coisas e vai embora, então Koshi pergunta qual é o problema dela. Minaru explica que a Athena só foi a uma escola para meninas e em seu dormitório anterior, a colega trouxe um namorado sem perguntar. Ela entrou e o flagrou, e a próxima coisa que soube foi que desmaiou com um sangramento no nariz. Minoru esperava que Tina se acostumasse com homens se Kashi ficasse sempre no dormitório, já que elas raramente precisavam de ajuda. Como Athena já foi embora, as garotas sugerem desempacotar as coisas de Kashi, mas ele diz que não vai tirar o lar dela e sai correndo. Ele a persegue para pará-la e ela diz que está apenas se protegendo após o que aconteceu em seu antigo dormitório. Com isso, Kashi diz a ela que já recusou essa oferta de trabalho, então ela pode voltar para seu dormitório. Mais tarde, enquanto a Tina caminha de volta, ela se lembra de Minoru dizendo que Kashi não tinha onde ficar porque sua casa pegou fogo. Apesar disso, ele abriu mão do emprego para fazê-la se sentir segura, fazendo-a perceber que estava sendo extremamente egoísta. Enquanto isso, Koshi está sentado em um parque espirrando por causa do frio. Depois que ele desmaia, Athena volta e diz que não pode deixá-lo ir depois que ele lhe deu o toque no jutsu. Logo Kashi acorda e Athena o carrega de volta para o dormitório. Achando que está deitado na cama, ele acaba segurando as almofadas de Athena, fazendo-a desmaiar mais uma vez. Ele então a ajuda a voltar para o dormitório, onde todos o recebem com um sorriso. Minoru o elogia por seus esforços, e quando ele pergunta se Athena vai perdoá-lo, elas dizem que ela já perdoou. Com isso, Koshi se torna a mãe oficial do dormitório das deusas. Alguns dias depois, Koshi está varrendo o quintal quando vê algumas mulheres fofocando sobre a má reputação do dormitório. No entanto, Koshi diz a si mesmo que não se importa com o que os outros pensam, pois ele tem um trabalho e um teto para morar. Graças ao Minoru e aos outros, ele vai para o segundo andar, mas fica chocado com a aparência do lugar. Encontra muito lixo na frente de cada porta, mas estranhamente, a porta da Tina está limpa. Primeiro, ele aperta a campainha da Minoru e diz que está recolhendo o lixo. Ela sai com um visual irresistível, e Koshi entra em pânico. Ao perguntar sobre suas roupas, ela diz que parecer uma ideia do OnlyFans é essencial para sua pesquisa. Ele pede para ela colocar algo e se arrasta para fora do quarto, admitindo que já está exausto. Nesse momento, Freya abre a porta e o puxa para dentro, colocando-o imediatamente em um traje de gato para realizar suas fantasias. Ela diz que é uma cosplayer ávida e faz todas as suas roupas à mão. Kashi pensa que Freya é muito mais acolhedora em comparação com Athena, mas ela de repente solta uma fita métrica na mão dele e começa a tirar sua armadura. Ela o força a tirar as medidas, mas quando Freya começa a acessar-se, ele tenta fugir. No entanto, ele tropeça em algo, puxa Freya junto e acaba enterrado sob toda sua fábrica de leite. Antes que as coisas esquentem, um alarme toca e Minaru corre para o quarto, avisando-os para evacuarem o prédio, pois acidentalmente liberou vapores tóxicos.
Do lado de fora, Freya e Minoru começam a zoar sobre o incidente mortal, e Kashi percebe porque eles têm uma má reputação. Quando as meninas se perguntam o que fazer para passar o tempo, Kashi se irrita e começa a repreendê-las. Minoru tenta minimizar porque ninguém se machucou, mas lembra que ela pode ser processada por liberar fumaças tóxicas. Vendo ele tão agitado, as meninas se desculpam imediatamente, mas Kashi começa a tremer e sai correndo envergonhado. Ele para na rua para refletir sobre suas palavras sem perceber que ainda está com um traje casual e todos o estão encarando. Quando as pessoas começam a tirar fotos, ele percebe que pode ser cancelado no Twitter por alguma feminista brava. Enquanto isso, enquanto Freya e Minoru esperam a fumaça passar, elas admitem que admiram a coragem de Koshi em confrontá-las quando fazem algo errado. Nesse momento, o vento sopra e elas começam a espirrar, então Koshi rapidamente volta com um cobertor para que não fiquem resfriadas. Quando perguntam como ele conseguiu, ele diz que teve que se ajoelhar como sua mãe e as duas começam a abraçá-lo por ser um bom garoto. Assim que começam a ficar íntimas, a Tina chega de repente e desmaia com um sangramento nasal. À noite, ela repreende as meninas por terem ficado com Kashi e pede que criem um ambiente saudável. Quando Minoru decide mostrar seus peitos sem motivo, ela tira ferramentas de moral para discipliná-las. Uma noite, enquanto Kashi dorme em seu quarto, agradecido por ter sido aceito ali, Minoru está no laboratório preparando uma poção para apimentar as coisas. Ela percebe que testar em mulheres é comum e que tem o coelho de experiência perfeito. Por outro lado, Freya criou um novo traje para Kashi e está rindo em seu quarto enquanto imagina a tortura que vai fazer com ele. Quando Kashi começa a sentir frio, lembra da dedicação de Athena em criar um ambiente saudável, o que o deixa mais aquecido. Nesse momento, ele começa a ouvir batidas constantes no quarto de Curia. O chão então quebra e ela começa a pendurar-se, mas como não consegue puxar-se, decide cair. Kashi tenta rapidamente segurá-la para que não quebre os dedos do pé, mas seu rosto acaba enterrado em sua fonte da juventude. Kiria pergunta se ele está bem, e quando ele ofega, ela rapidamente se levanta. Ela se desculpa por lhe causar problemas e promete consertar o teto depois, mas Koshi se pergunta como isso aconteceu. Então ele vê um mangá no meio dos destroços, mas Curia rapidamente o esconde, dizendo estar envergonhada de falar sobre isso. Koshi a tranquiliza que é bem normal, mas ela ainda se sente insegura e acha que ele está zombando dela. Ela então explica que seus pais tinham um dojo em casa e que cresceu com vários irmãos que eram viciados em testosterona. Para ser mais feminina, comprou um mangá shoujo e logo se viciou. Ver dois garotos bonitos se envolvendo a deixa tão excitada que ela acaba quebrando a parede de Kashi, e ele finalmente entende como ela caiu do teto. Ela se desculpa novamente e promete consertar a parede também, mas Kashi diz para não se preocupar. Então ela pergunta se pode dormir ali naquela noite, e o coração de Kashi dispara, pensando que ela está oferecendo um cardio intenso. Ela então o empurra gentilmente, explicando que se mexe muito enquanto dorme e pode acabar caindo na mesma passagem de novo. Kashi começa a corar e pergunta se ela está confortável em dormir com ele, e ela diz que sim, pois está acostumada, tendo crescido com milhões de irmãos. Depois que Kashi concorda, ela diz que quer conversar antes de dormir, e então revela que ele a lembra dos irmãos de casa. Ela imediatamente joga o cobertor longe e o prende em um golpe, porque é assim que se comunica com os irmãos. O exercício físico a deixa animada, mas percebe que Kashi está quase a ponto de surtar e recua. Ela se desculpa de novo e diz que se empolgou, mas Kashi diz que gosta de ser apertado entre coxas macias. Ele explica que ela não é mais louca que os outros moradores, mas o problema real é que todos vão ser meio cheinhas e fofas, e isso deixa o Jimmy dele muito animado. Embora ela o veja como um irmão, Kashi explica que não são parentes, então deve ter cuidado em enfiar o biscoito na cara dele. No entanto, de repente percebe o que disse e sai correndo do quarto. Kiria o escuta lá em cima e diz que ele vai cair pelo buraco, mas Koshi insiste que vai ficar bem, o que a deixa um pouco triste. Ela vai pra cama admitindo que nenhum cara a chamou de fofa antes. E ela começa a se perguntar se suas fantasias de shoujo realmente estão prestes a se realizar. Isso a deixa tão animada que acaba danificando o tapete. Koshi a ouve gritar, torcendo para que ela não destrua todo o quarto até de manhã. Mais tarde naquela noite, Serine entra no quarto de Curia e encontra Kashi dormindo em seu futon. Ela veio porque quer que Curia prepare um lanche à noite, mas logo entende o que aconteceu ao ver o buraco no chão. Ela então começa a murmurar sobre algum nonsense de mestre e serva, e concorda em consertar o chão usando poderes lunares se ele concordar em ser seu servo. Koshi está prestes a dormir e concorda sem pensar, então ela sela seus lábios com os dele para completar o contrato antes de absorver a luz da lua pela janela. No dia seguinte, Koshi acorda com Kuria o elogiando por consertar seu quarto, mas ele está confuso porque não fez nada. Ele relembra a visita de Surna, mas descarta como se fosse um sonho. Mais tarde, enquanto prepara o café da manhã para as garotas, a Tina se junta a ele na cozinha e ele se gaba de como usou os legumes restantes para fazer sopa.
Nesse momento, Miniru e Freya são atraídas pelo cheiro e descem, e Athena nota que Miniru está expondo os melões. Ela tenta usar convencimento moral para pará-la, mas Miniru continua se esquivando como uma profissional. Enquanto Freya curte o show, Kashi já está cansado porque elas estão fazendo muito barulho de manhã. Então, Kiria entra na cozinha e pergunta onde ele aprendeu a cozinhar, e ele diz que os deuses da trama simplesmente lhe deram essa habilidade por conveniência. Ao pegar uma colher, Serenade aparece e leva a sopa, então Koshi grita para ela usar uma tigela. Depois que todos provam a sopa deliciosa, Minoru e Freya pedem para Kashi testar seus métodos de tortura, enquanto Kiria o convida para um combate. Ver isso deixa Athena se sentindo excluída, se perguntando como ele se tornou amigo de todos tão rápido. Ela começa a se questionar se eles fizeram uma terapia em grupo enquanto ela estava fora. E quando ela pede para ele fazer o jantar também, fica chocada, pois é alguém que não costuma pedir coisas. Os outros também o incentivam a fazer o jantar, pois só estão comendo macarrão instantâneo até agora. Então ele pede um dinheiro para ir ao mercado. Quando todos apontam para o cofre, Athena começa a suspeitar que definitivamente fizeram algo, pois não faz sentido como podem construir tanta confiança em poucos dias. Para acompanhar os outros, ela declara que vai ajudá-lo a fazer compras, mas sabe que deve ficar atenta. Minoru lembra a Athena da condição dela e empurra Kashi em direção a ela, o que imediatamente faz com que ela tenha um sangramento nasal. Apesar disso, ela mantém a compostura e insiste em ir junto com Kashi. Mais tarde eles vão para fora, mas Athena está usando uma máscara e pede que ele examine as ruas para garantir que nada desencadeie sua condição de novo. Então ela vê alguns meninos e recua só para esbarrar em Kashi, o que faz ela sangrar novamente. Ela avança se escondendo atrás de um carro e insistindo que pode chegar à loja porque agora está usando Nosaplugs. Depois ela entra na loja e rapidamente sai com as compras, chamando a missão de sucesso. Kashi diz que ela é incrível porque enquanto a maioria das pessoas foge do que a assusta, ela enfrenta seus medos de frente. Ele diz que percebeu isso já no primeiro dia, quando ela veio carregá-lo de volta para casa, e agradece por deixá-lo ficar no dormitório. Sem que ele saiba, Athena teve a coragem de enfrentar seus medos apenas porque ele veio correndo atrás dela naquele mesmo dia. Então ela percebe como Kashi conquistou todos os outros e sai correndo só para esbarrar em dois caras bonitos. Nesse momento, ela percebe que perdeu os plugs nasais e começa a se sentir tonta. Mas Kashi logo vem em seu socorro, deixando-a enterrar o rosto em seu peito. Depois, ele diz aos meninos que ela é sua irmã mais velha e a carrega, deixando-a corada. Ela o leva a um café da internet que usa com frequência e fica em silêncio, fazendo Kashi se perguntar se ela está brava por ele a carregar. Ele pede desculpas, mas Athena diz que não está brava. Na verdade, ela adorou quando ele a chamou de irmã mais velha. Ela fica animada e pede para ele repetir, e quando ele faz, ela atinge o último nível de felicidade. Ela o faz repetir várias vezes até que ela tenha um sangramento nasal novamente. Depois, enquanto caminham para casa, Koshi pede desculpas de novo pelo que aconteceu, mas está grato que ela o acompanhou. Naquele momento, Athena se sente mal porque achou que Kashi estava se aproximando dos outros para conquistá-los. Na verdade, ele estava apenas sendo gentil. À noite, enquanto todos amam o jantar que ele fez, Athena começa a pensar no que pode fazer para melhorar a vida de Kashi. Nesse momento, Minoru puxa Kashi para o colo dela e entoca o rosto nos seios dela, fazendo Athena usar mais uma vez seu instrumento de moral. Isso faz Kiria ficar tão empolgada que acaba derrubando maionese na camiseta da Serna, que tira casualmente como se não fosse nada. Uma final de Athena pura e acaba com o caos, declarando que a partir de agora ela será a bloqueadora que esse anime precisa, porque todos estão se comportando de forma inadequada para o YouTube. Alguns dias depois, Koshi está lavando roupa quando Minoru de repente lhe entrega sua armadura de trama, o deixando envergonhado. Ela diz para ele ficar calmo enquanto começa a puxar suas roupas novas, mas para no último segundo, deixando o cara desejando mais. Depois, enquanto ele pendura a roupa para secar, ele se diz que está apenas fazendo seu trabalho. Mas como não quer que a armadura de trama o incomode, ele usa toalhas para cobrir de todos os lados. Então ele faz uma pausa e se pergunta se as garotas têm planos para a Semana Dourada. Ele também percebe que já se passaram 2 semanas desde que chegou aqui e não foi à escola desde que sua casa pegou fogo. Mais tarde ele prepara o café da manhã para todos e sobe onde bate na porta da Athena para avisá-la. Ela pede para ele chamar ela de irmã mais velha mais uma vez e quando ele faz, ela sai do quarto com um grande sorriso no rosto. Ela agradece por ele ter cozinhado e está prestes a fazer um carinho na cabeça dele, mas sua condição aparece de repente. Kashi diz que ela não precisa se forçar, mas Athena insiste em fazer carinho. Então ela se aproxima lentamente e Kashi entra em pânico porque está olhando diretamente para os seios dela. Nesse instante, Freya o puxa de volta e pergunta se ele gosta dos seios de Athena, mas Athena a acerta com seu instrumento de moral.
Ela diz que tentar se aproximar de Kashi não é permitido, mas Minoru aparece e a chama de hipócrita por forçar Kashi a chamá-la de irmã mais velha. Nesse momento, Kiria se junta à conversa e afirma que ela foi a primeira a ser chamada de irmã mais velha. Então elas sugerem uma competição para ver quem merece mais. Após o café da manhã, Freya pede para ele chamá-la de Oni-chan, mas Kashi não entende por que tem que vestir um uniforme de empregada rosa. Ela diz que é comum irmãs mais velhas vestirem seus irmãos mais novos, mas ele diz que só ela é que estranha o suficiente para fazer isso. Quando ele argumenta que esse vestido é para garotas, ela responde que não importa, pois irmãos mais novos são brincadeiras para irmãs mais velhas, o que o deixa envergonhado. Mesmo assim, ver ele feliz depois do que passou acalma seu coração. Dias depois, Kashi volta para a escola animado e fica emocionado ao ver seu próprio armário. Quando ele começa a aproveitar o momento, uma garota corre e lhe dá um chute na cara, perguntando brava onde ele estava. Depois de cair, ele olha para cima e reconhece a garota como sua colega, Sudia. Ela o repreende por não ter mandado mensagem, alegando educadamente que estava muito preocupada. Mas logo ela volta a ser uma pirraça e sai casualmente. Ela imediatamente se arrepende de não conseguir falar com ele como uma pessoa normal. Mas quando Kashi aparece de novo, ela manda ele calar a boca e começa a se afastar. Ele a segue pedindo desculpas por não ter feito contato, mas ela o ignora e entra na sala. Durante a aula, Koshi percebe que deveria ter usado o telefone do dormitório para ligar para Surya, então promete contar tudo o que aconteceu nas últimas semanas. Mas então lembra de todas as coisas estranhas que aconteceram e começa a se perguntar se é uma boa ideia contar. Mas o professor começa a consolá-lo porque Minoru contou tudo o que aconteceu. É então que ele vê Sadia saindo da sala e sai correndo atrás dela. Tenta falar com ela, mas ela não o escuta. Então quando ele pega a mão dela para pará-la, ela fica brava e diz para nunca mais tocá-la. Ele então percebe que Surya tem uma condição relacionada ao toque e que deveria ter sido mais cuidadoso. Por outro lado, Surya está se acalmando no telhado e admite que deveria ter sido legal com Kashi. Ela explica que seu corpo é sensível ao calor, seja do sol ou da proximidade de outra pessoa. Mas essa é exatamente a razão pela qual ela e Kashi se tornaram amigos. Ela se lembra de quando era pequena e via os outros se divertindo no parque enquanto assistia da sombra, porque não podia brincar ao sol. Mesmo desejando se juntar a eles, ela se convenceu de que todos cheiravam mal, mas foi quando Kashi se aproximou e a convidou para brincar. Ela disse que não podia e explicou sua condição. Então Kashi correu para dentro e congelou as mãos com gelo só para que ela pudesse segurá-las por um tempo. Ele então colocou a mão em seu rosto e após confirmar que ela estava bem, pegou sua mão e a levou para fora. Sudiriya então se lembra que a mão de Kashi voltou ao normal depois de alguns minutos, então ela ficou irritada e o empurrou. No entanto, relembrar essa memória a deixa muito feliz e ela ainda se lembra de como foi quando ele tocou seu rosto. Ela se sente mal porque sempre reage ao contrário do que realmente sente. Mas mesmo assim, Kashi nunca saiu do seu lado todos esses anos. Nesse momento, Kashi mostra e envolve seu rosto com as mãos frias, chamando-a de boba por estar sentada no telhado apesar da sua condição. Ela pergunta por que suas mãos estão frias, e ele diz que tinha colocado gelo antes de vir para a escola, mas esqueceu dele quando tocou nela. Ele então coloca a bolsa de gelo no rosto de Sugiya, e isso a faz se sentir muito melhor. Mais tarde ele explica toda a situação de vida para Sugiya, mas ela acha que ele está inventando. Quando ele insiste que é a verdade, ela pede para levá-la ao dormitório para que possa ver por si mesma. Quando ela de repente se levanta, começa a se sentir tonta, então Kashi rapidamente a segura antes que ela caia. De alguma forma, ela acaba na cama com Kashi em cima dela, e quando ele tenta se afastar, ela agarra seu braço e dá a entender que está louca para experimentar sua salsicha. Sim, o que o deixa extremamente nervoso. No entanto, ela rapidamente muda de atitude e o chuta na barriga, apenas para se arrepender imediatamente depois. Mais tarde, ela decide seguir Kashi para casa e começa a provocá-lo, mas Kashi diz que não tem motivo para se sentir culpado, porque não fez nada de errado. Nesse momento, ele ouve uma explosão no dormitório e Minaru sai correndo com Freya, dizendo que teve outro problema com fumaça tóxica, deixando Surya em choque. Logo depois, a Tina volta para casa e encontra a Surya sentada na mesa, brava, e pergunta quem é Koshi. Ele a apresenta como sua colega de classe e uma amiga antiga, dizendo que ela é a pessoa mais normal que conheceu desde que chegou aqui. Nesse momento, Minoru e Freya descem e estão prestes a mexer com Surya, mas Koshi a protege, explicando que ela não gosta de ser tocada. Nesse instante, Sudhir o chuta porque ele estava encostando nela enquanto explicava sua condição. As meninas começam a pensar que ela deve estar apaixonada por Kashi para bater nele assim, e quando a vem ficando vermelha de vergonha, isso reforça ainda mais a suposição. Minoru então se vira para Athena e lhe diz que ela precisa melhorar seu jogo ou Sugiya vai roubar Kashi dela.
E quando ela age confusa, Freya a lembra de que também tem interesse no cara. A postura firme de Athena nega e diz que ela é sua pseudo-irmã. A palavra irmã imediatamente convoca Cúria, que tem muitos irmãos. Enquanto começam a discutir sobre quem seria a melhor irmãzona para Kashi, Surya lhes manda calar a boca, pois precisa ver se este dormitório é adequado para Kashi. Ela então vai para o quarto de Kashi para inspecionar e percebe que tudo parece normal. Ver o quarto dele tão arrumado faz Athena querer aplaudi-lo ali mesmo. E quando começa a elogiá-lo por ser tão organizado, o nível de raiva de Sudhi começa a crescer. Ele então pergunta a Sudhya se ela realmente precisa inspecionar todos os quartos, e ela argumenta que ele está lhe dando uma chance de se redimir. Miniru então leva Sudhiru ao seu quarto, mas ele ainda está cheio de fumaça tóxica. Então Kashi rapidamente fecha a porta antes que todos morram envenenados. Ele então diz a Sudhiru que Miniru é uma pesquisadora que frequentemente causa problemas, e Sudhiru fica horrorizada porque ouviu rumores sobre cientistas malignos na área. Em seguida eles vão para o quarto de Freya, que está bem organizado com vários cosplays feitos sob medida. Freya imediatamente surta e imobiliza Sudhiru para forçá-la a experimentar seu mais novo traje. Mas quando Sudhya começa a fazer barulhos felizes, Athena dá um tapa na cabeça de Freya para pará-la. Kashi está preocupado com sua vida, então uma inquilina decide assumir o controle e levar Sudhya para o seu quarto, que é o mais limpo e normal de todo o dormitório. Kashi também fica feliz porque essa é a primeira vez que ela o convida para dentro. E quando ele diz que o quarto tem um cheiro bom, Athena começa a ficar muito ruborizada. Ao ver sua reação furiosa em relação a Sudhya, Kiria intervém e decide mostrar a ela como é uma verdadeira pseudo-irmã. Em um quarto, ela mostra sua vasta coleção de mangás shoujo e até oferece para emprestar alguns, o que imediatamente faz Surya se sentir melhor. No entanto, quando Kiria abre o mangá e vê dois personagens se beijando, ela imediatamente entra em modo de alta performance e soca a parede. Sutiya decide que já viu o suficiente e conclui que este lugar é muito perigoso para Kashi. Mas bem antes de ela explodir, Serna aparece e enfia um biscoito de arroz na boca dela. Enquanto Kashi e Athena assistem horrorizados, Serna diz casualmente a Sutiya que isso vai ajudá-la a esquecer os problemas, o que realmente a acalma. Mas quando Serna menciona que estão vencidos, ela perde a calma e declara que vai queimar este lugar. Naquela noite, as garotas conseguiram acalmá-la e Minoru pede uma segunda chance para que possam se provar. Assim, ela decide que Sudhya vai passar a noite ali e viver sob o mesmo teto que Kashi a deixa empolgada. Elas se perguntam em qual quarto Sudhya vai dormir e Sudhya imediatamente aponta para Etienne, pois suspeita que ela tenha sentimentos por Kashi. Mais tarde, enquanto Etienne arruma o futon, ela percebe que Sudhya está se encarando e decide puxar papo com ela para que ela se acalme. Pergunta como Kashi era quando mais jovem, mas Surya responde tristemente que achava que conhecia Kashi, mas agora ele se tornou um Jon Snow. Em seguida, pergunta a Athena qual é a sua relação com Kashi, e isso faz a Athena ficar extremamente envergonhada. Enquanto isso, Kashi está no banho esperando que Athena e Surya se deem bem, mas quando tenta sair, passa por Kiria na porta. Athena e Sudhya ouvem o grito delas e correm para o banheiro para vê-las praticando a posição padrão. Depois elas pedem desculpas e Kiria explica que acidentalmente esbarrou em Kashi, mas Sudeu acredita que foi de propósito. Elas se desculpam mutuamente e Kairi diz que está tudo bem, pois são como irmãs. No entanto, quando Sudeu pergunta, brava, se ela sempre deixa os irmãos baterem nela, ela imediatamente fica envergonhada. Ela pergunta a Cúria se vê Kashi como mais que um irmão, e essa pergunta faz o coração dela disparar. Enquanto olha em volta nervosa, seu silêncio diz tudo e Sutiya, chateada, sai do banheiro. Dias depois, tanto Athena quanto Cúria agem estranhas perto de Kashi. Quando ele tenta normalizar as coisas, elas saem silenciosamente da mesa. Freya pergunta se ele fez algo para deixá-las chateadas, e ao lembrar do que aconteceu no banho, ele fica nervoso. Depois percebe que Athena e Cúria esqueceram o almoço em casa, e como tem aula à tarde, Freya sugere que ele leve o almoço para elas. Quando diz que não pode entrar em uma faculdade só para mulheres, Freya diz que cuidará disso. Logo depois, Kashi encontra uma colega de faculdade vestida como uma menina fofa e chama a atenção de todos. Ao perceberem que ele é um menino, algumas garotas começam a persegui-lo e ele sai correndo e esbarra em outras garotas que ficam empolgadas ao ver o que está em sua calça. Nesse momento, Athena aparece e fica chocada ao ver Kashi na escola. Quando as outras garotas tentam ficar perto dele, ela sente ciúmes e agarra sua mão, empurrando seu rosto contra seus seios e dizendo que Kashi é dela. Ela então o puxa e sai correndo, onde Kashi lhe diz que veio atrás dela porque esqueceu seu almoço. Ele pergunta se ela vai ter outro sangramento, mas ela responde que ficará bem porque ele está vestido de garota. Ela o leva até Cúria, mas elas acabam se esbarrando e se molhando.
Kuria as leva para o vestiário para se trocarem. Quando Kashi tenta sair do vestiário, percebe que as garotas de antes estão procurando por ele do lado de fora. Athena e Kuria sugerem que ele fique no quarto, mas de costas, dizendo que está tudo bem já que ele está vestido de garota. Ao se virar, Kashi ouve Athena e Kuria fazendo barulhos felizes enquanto se desenham com uma toalha e tenta não deixar seu amigo aparecer. Depois que elas se trocam, Athena pede para ele se virar e ele a vê usando um casaco justo que faz seus seios balançarem como gelatina. Antes que ele consiga dizer algo, os botões do casaco dela se soltam e batem em sua cabeça, fazendo-o cair. Quando Athena corre para ver como ela está, percebe que suas roupas íntimas estão à mostra e desmaia com mais um sangramento. Essa noite, ao só voltarem para casa, Minhu elogia Kashi pelo bom trabalho e pergunta a Etina e Kyuria por que elas têm agido de forma tão estranha perto dele. Não querendo abordar o assunto, Etina de repente tira uma revista da bolsa e sugere que todos vão de férias. Ela até sugere convidar Sudhya, esperando que isso ajude a esclarecer o mal-entendido entre elas. Assim que Seirani ouve a palavra férias, ela corre para cima sem dizer nada, o que faz os outros se perguntarem se ela está bem. Athena pergunta se disse algo ofensivo, mas Koshi a tranquiliza que não, e Miniru o pressiona a ver como Serenia está. Ele então vai até o quarto dela e percebe que nunca esteve dentro do quarto de Serenia. E dada a forma como Miniru e Freya agem com ele só pode imaginar o pior. Ao entrar, se encontra o quarto cheio de sacos de lixo e tenta achar Surinip no meio da bagunça. De alguma forma, alguns sacos deslizam e ela cai diretamente em cima dele, dizendo que seu espaço de sono foi destruído. Ele se oferece para tirar o lixo do quarto dela, mas ela diz que esses são segmentos que ajudam a invocar os poderes mágicos da lua. Isso voa sobre a cabeça de Kashi, mas ele se lembra dela ter dito algo similar naquela noite quando dormiu no quarto de Kyria. Ele pergunta se ela o visitou naquela noite, e ela admite que se aproximou dele de uma forma íntima. Ele então pergunta sobre a viagem, e ela menciona em voz baixa que geralmente só sai do dormitório para ir à escola e não está acostumada a sair. Ela admite que não é contra da ideia, mas ficar longe dos seus segmentos lunares perturba sua paz de espírito. Kashi leva o caso para os outros, e Fred sugere que encontrem mais desses segmentos lunares para criar uma zona de segurança portátil para Sirani mesmo fora do dormitório. Quando Atana pergunta onde encontrar os segmentos, as garotas concordam que tudo sobre Sirani é misterioso e que ela vive ali há vários anos, mas nunca pensaram em questioná-la. No fim, todos concordam em encontrar coisas que lembrem a lua. Na manhã seguinte, Kashi está indo para a escola quando vê Sudhya mancando e se aproxima dela para convidá-la para as férias. Quando vê que ela está tonta por causa do calor, ele tira pacotes de gelo da mochila e coloca na bochecha dela. Mais tarde na aula, ele fala mais sobre as férias e ela relutantemente concorda em ir para garantir que nenhuma garota tente algo com ele. Ela então começa a dar tapas nele com seu rabo de cavalo e, em casa, Severne sente que sua serva está sob ataque. Nesse momento, Fragati entra no quarto dela e mostra um traje de Sailor Moon de baixo custo que fez especialmente para ela. Ela fica animada imaginando Sirmin naquele traje, mas Sirmin diz que usar cosplay em público é considerado falta de educação. Freya se sente derrotada e decide deixá-la sozinha, mas esbarra em Minoru no corredor, que diz que cuidará disso. Ela demonstra seu saque de luz da lua, que também aumentará o desejo de Sirene de experimentar um pouco de salsicha. No entanto, a poção é tão forte que Freya se transforma em uma irmã excêntrica só ao inalar os vapores. Naquela noite, Koshi volta para casa e encontra Kuria e Serenade praticando Tai Chi no jardim. Kuria explica que isso está conectado ao cosmos, o que pode ajudar Serenade, mas ela desmaia no segundo seguinte. Neste momento, Freya e Minoru aparecem fantasiadas de Sailor Moon e Sailor Júpiter, parecendo idiotas. Athena logo chega e questiona por que elas estão agindo como palhaças. Então Kashi explica que estão tentando encontrar os segmentos lunares de Sirena. Ao ouvir isso, Athena entrega a Suriname um guarda-chuva simples, e ao abrir, ela vê o céu estrelado e a lua cheia dentro. Suriname concorda com a cabeça, e todos ficam felizes porque ela pode se juntar a eles nas férias. Felizes porque ela pode se ir. Naquela noite, antes de Suriname voltar para o quarto, Kashi diz que encontrou uma jaqueta rasgada no quarto dela e decidiu consertá-la. Agora parece nova em folha. Sirani fica sem jeito ao ver e agradece a Kashi porque essas vestes são sagradas para ela. Aquela noite ela entra sorrateiramente no quarto dele enquanto ele dorme e agradece novamente. No dia seguinte, eles dirigem para o hotel reservado, que tem uma atmosfera sombria. Acaba que esse lugar tem um nome parecido com um hotel famoso e a Tina acabou reservando o errado. Ela sugere que todos saiam, mas um atendente sério aparece na entrada e os recebe, então eles decidem ficar por um dia. Mais tarde, enquanto todos se acomodam, Athena senta no canto, arrependida do erro.
Kashi tenta animá-la pedindo para visitarem um santuário juntos. Quando Minoru observa que o lugar está cheio de talismãs, ela supõe que deve ser assombrado, fazendo Kuria tremer. Freya começa a zoar Kuria por ter medo de fantasmas, e ela imediatamente pula em Akashi em busca de conforto. Naquela noite, enquanto as garotas relaxam na fonte termal, discutem se fantasmas são reais. O que deixa Kiriria nervosa. Minoru então pergunta a Athena o que a fez pensar em ir de férias, e ela diz que queria passar um tempo de qualidade com todos e conhecer Surya melhor. Mais tarde, enquanto Kashi está no banho masculino, Minoru e Freya espiam do lado delas para ver seu pequeno Johnny. Quando ele começa a entrar em pânico, elas revelam que estão com toalhas. Mas Athena aparece rapidamente com as ferramentas para mantê-las na linha. Freya acaba puxando uma jogada para expor suas curvas, o que faz Kashi ter um sangramento nasal. Mais tarde naquela noite, Kashi se vê dormindo no mesmo quarto que todos, e ver biscoitos e melões por todo lado não deixa ele dormir. Então, ele vê Athena sair do quarto. Mas antes de verificar, Freya o agarra nos braços. Ele consegue escapar e vai até o corredor, mas Minoru se junta a ele porque também está preocupada com Athena. Mas vê Athena de biquíni faz seu lado Johnny Cinza aparecer, mas ele se lembra que Athena é como uma irmã. Sudiro observa isso e fica triste por não receber atenção. Nesse momento ela sente uma sensação estranha e percebe que um peixinho entrou em sua fonte da juventude. Isso a faz perder o equilíbrio, e Kashi corre atrás dela. No entanto, Kiria chega primeiro e puxa a sutiã da água. Kashi se junta a ela rapidamente e pergunta o que aconteceu, mas ela manda ele embora com raiva. Kiria diz a ela que Kashi estava tão preocupada em salvá-la que pulou na água, e isso a deixa lisonjeada, pois ela sabe que ele não sabe nadar. Por isso, ele pediu a Kiria que salvasse Sugiya, pois acredita que ele teria se afogado salvando Sugiya se ela não estivesse lá. É nesse momento que Sugiya percebe que Kashi prestava atenção igual a todos, inclusive a ela. Mais tarde, Athena pergunta por que ele nunca fez aulas de natação, e ele responde que está na lista dele. No entanto, ele se sente mal porque teria salvo Surya pessoalmente se não tivesse enrolado nas aulas de natação. As garotas o encorajam por tentar, e Athena diz a ele que Surya está segura porque ele ficou de olho em todos. Isso o deixa envergonhado. Então ele sai para comprar bebidas enquanto se pergunta por que seu pequeno Jimmy faz uma ovação de pé sempre que Athena fala com ele. Enquanto isso, Surya começa a esquentar, então Kiria surpreende colocando compressas de gelo em suas bochechas. Ela diz que Kashi trouxe isso especialmente para ela, e Kairi admite que ele é tão atencioso com Sudeu que isso a deixa com ciúmes. Ouvindo isso, Sudeu se sente envergonhada e pede desculpas a Kairi por ter dito coisas feias quando ela passou a noite. Ela agradece por ter salvo sua vida e por ter a consolado. E isso faz Kuria ficar agitada. Freya pergunta a Suryo por que ela mantém o cabelo mais comprido quando o calor a incomoda, e ela sussurra que o primeiro amor de Kashi foi a professora deles, que também tinha cabelo longo. Freya acha a história tão fofa que a abraça rapidamente, mas isso a faz desmaiar. Athena sai correndo para comprar um sorvete para Surya, mas a caminho é parada por dois caras que querem explorar suas cavernas. Quando eles seguram sua mão, ela começa a ficar tonta e quase chora pela sua situação, mas Koshio aparece de repente e manda os caras embora. Quando perguntam quem é esse cara, Retena diz que é seu irmão mais novo, então Koshio rapidamente segura sua mão e a leva embora. Ele depois se desculpa por ter segurado a mão dela, mas ela diz que está tudo bem porque se sente segura perto dele, ao contrário dos outros caras. Mais tarde, enquanto Itana toma banho, Sureyev se junta a ela e reconhece que ela tem agido como uma mimada desde que os conheceu, mas todos têm sido legais com ela. Ela também agradece por ter ajudado Kashi no período mais difícil da vida dele, mas Itana diz que tudo foi para arruinar Freya, e isso a frustra porque ela também queria ajudar Kashi. Então ela percebe que elas são parecidas no sentido de que se preocupam com Kashi, e isso as ajuda a se conectar. Naquela noite, enquanto caminham para casa, Surya se sente aliviada, mas nota que Kashi parece extremamente triste. No dia seguinte, quando Freda tenta brincar com ele, ele diz para ela não mexer com ele. Enquanto todos estão comendo, Kuria percebe que ele geralmente está distante e até impede a Tina de ajudá-lo com a louça. Mais tarde, Minoru e Freda também falam sobre o comportamento estranho de Kashi. E quando Minoru diz que começou depois que voltaram da praia, Freya questiona se algo ocorreu lá. Minoru sabe que ele não vai contar, então Freya tem uma ideia para deixá-lo melhor. Lá embaixo, Koshi está limpando quando seu olhar é atraído pela foto na mesa. Freya chega bem nessa hora e diz para ele vir com ela. Então ela o arrasta para um estúdio de cosplay onde o força a experimentar um novo traje para uma sessão de fotos.
No entanto, quando ele fica preso na roupa, ela precisa ajudá-lo a vesti-la corretamente. Quando ela começa a ficar um pouco mais ousada, ela o expulsa do quarto. Depois que se vestem, Freya explica que esses personagens são de um famoso jogo móvel, e enquanto ela é uma comandante cavaleira, ele é seu irmão mais novo e um cavaleiro comum que está apaixonado por ela. Ouvindo a história do Alabama faz com que ele se sinta inseguro sobre sua própria situação, então ele a pressiona para começarem a sessão de fotos. Eles chegam a um ponto onde os dois personagens precisam lutar um contra o outro. Assim, enquanto atuam essa cena, Frey pergunta a ele se algo aconteceu na praia. Kashi hesita no início, mas então ela o incentiva a ser ele mesmo, o que o faz se abrir. Ele diz a ela que alguém disse que o vê como família e em vez de ficar feliz, ele sente o oposto. Ela pergunta se ele quer que essa pessoa o veja como um homem, mas Kashi responde que não seria certo, pois ele é apenas uma mamãe. Mas Frey, isso o ajuda a entender que tem agido como homem desde que chegou aqui. Fingir ser apenas a mãe de Porta é ser infiel a si mesmo. Por causa disso, tem enganado os outros sem querer. Ele argumenta que queria que o dormitório fosse seu lar e é por isso que ignorou seus sentimentos. Ele também não se importa em estar cercado de garotas voluptuosas, porque está com medo de perder seu lar novamente. Vendo-o em crise, Frey o abraça e pede desculpas por ter sido muito duro. Ela lhe diz que também escondeu seus sentimentos no passado e está tentando melhorar, mas não vai forçá-lo a fazer o mesmo. Enquanto caminham para casa, Kashi diz que pode não ser tão determinado quanto ela, mas dará o seu melhor para enfrentar seus verdadeiros sentimentos. Ele declara que vai proteger essa pessoa que o vê como família, e com isso, Freya o ajuda a lidar com o problema. Alguns dias depois, Koshi e Satya participaram de um festival universitário e Freya os cumprimenta mostrando a física dos seus bastões. Sudhir pergunta sobre sua faixa e ela revela que faz parte do clube de moda e está fornecendo fantasias para a maioria dos participantes. Kashi percebe que ela também está no comitê executivo, então oferece-se para mostrá-los por lá. Ela então se gruda em Sudhir e Kashi olha ao redor aliviado por ninguém reconhecê-lo da vez que veio aqui fantasiado de fanboy. Freya os leva a uma tenda ominosa. Mas quando Kashi pergunta por que está mais afastada de toda a atividade, ela lhe diz como fazer perguntas e os empurra para dentro. Dentro, eles veem Minoru vestida de bruxa vendendo sua água do banho premium. Eles perguntam o que ela está realmente fazendo e ela diz que está vendendo poções para ganhar um dinheiro rápido. Ela também explica que não tem permissão para vender essas coisas legalmente. Então, quando um membro do comitê disciplinar aparece, ela rapidamente guarda suas coisas, mas acidentalmente deixa uma de suas poções cair na bolsa de Kashi. Mais tarde, Freya os leva numa reunião secreta onde um estudante discute sobre uma mulher de origens alienígenas que está vagando pelo campus. Ela então exibe uma foto de Surina no projetor e diz a todos que ela é uma visão rara que traz mal agouro. Uma das participantes invade e revela que viu Surina perto das arquibancadas, então todos correm imediatamente para capturá-la. Koshi imagina que usarão Surina como rato de laboratório e corre para fora para protegê-la. No entanto, ele acaba caindo em uma festa exclusiva para meninas, o que o deixa sem palavras. Ele ouve algumas garotas culpando Surina pela situação, mas então vê uma garrafa vazia no chão, que lhe diz que é uma das poções de Minoru. Justo então, a garota se aproxima de Kashi e pergunta se eles já se conheceram antes, e Kashi percebe que ela é a mesma que correu atrás dele quando ele visitou pela última vez. Freya então coloca a peruca nele, e ele imediatamente se transforma em um adorável fanboy. As excêntricas irmãs Sisir na área desviam toda a atenção para ele, e antes que perceba, ele está cercado por bolos e melancias. Quando Sudhir tenta afastá-las, ela também se torna um alvo, fazendo Kashi gritar por ajuda. Justo então, Serena aparece usando os óculos do Johnny Silverhand e convoca o poder da lua para causar um brilho intenso. Logo depois, a poção no ar é filtrada e todos retornam ao normal, exceto Serena, que desmaia por usar tanto de seu poder. Kashi a leva para a enfermaria, onde agradece pela salvada e pergunta se ela gostaria de um lanche. Serena diz que o único lanche que quer é seu pirulito. Oh meu Deus, inferno. Porque é a melhor forma dela repor suas energias. Kashi então se lembra da noite em que ela o beijou e fica nervoso, mas ela lhe diz que não é o único que formou um contrato com ela, e que a visita todos os seus servos a cada noite para um lanche da meia-noite. Ela então começa a se aproximar lentamente, o que faz a soldado Kashi se levantar. Mas antes que fiquem íntimos, Freya e Sudhir voltam com bebidas. Depois Freya os leva a um café onde um atendente está trabalhando, e Athena está nos bastidores se preparando para enfrentar garotos fofos. Quando ela sai do pano, começa a sentir tontura, mas de alguma forma consegue se manter em pé. Enquanto Kashi escolhe uma mesa, Frey nota Sugiya olhando para as empregadas e pergunta se ela gosta de fantasias de empregada. Antes que ele possa responder, Athena retorna com o pedido e quase deixa cair em Kashi, mas Cynthia pega. No entanto, Athena acaba ativando seus airbags na cara de Kashi, mas rapidamente se retrai e pede desculpas enquanto mantém sua interpretação de empregada. Ela então vai à mesa ao lado para servir chá, e quando alguns caras a convidam para sair, Kashi fica preocupado com ela.
mas Fred diz para não interferir, permitindo que Athena recuse os meninos sozinha. Freya explica que Athena está se esforçando para superar sua condição, e observar de longe é uma forma de protegê-la. Depois, a amiga de Athena elogia sua determinação e Athena diz que quer se sentir à vontade com outros homens além de Kashi. A princípio, ela presume que Athena e Kashi estão namorando, mas após Athena explicar que Kashi é como família e que quer se aproximar dele, ela sugere que passem um tempo juntos explorando os stands. Athena teme que fiquem curtos de staff, mas Freya aparece e obriga Sudhir a se vestir de empregada. Quando Kashi se junta a eles, Freya empurra Athena para frente e pede que ela passe um tempo com ele, deixando os dois corados ao sair. Athena se sente estranha na fantasia de empregada, mas Kashi a elogia e isso a faz sorrir. Eles vão ao show de crossdressing para ver Curia, que está julgando o evento porque ganhou no ano anterior. Quando a multidão começa a clamar por ela como se fosse Sydney Sweeney, Koshi fica desidratado e bebe casualmente a poção de Minoru, achando que é uma bebida fria. Ao olhar o rótulo, a poção diz que revelará seu verdadeiro eu, o que o preocupa, pois não sabe o que acontecerá. Mais tarde eles encontram Kiria nos bastidores, que fica feliz por saber que vieram vê-la. Ela também revela que conseguiu 3 ingressos para o labirinto por julgar o concurso, mas Athena diz que não pode ir porque precisa voltar ao café. No entanto, Kashi está sob o efeito da poção e diz animadamente que quer ir. Então ambos concordam em levá-lo porque ele raramente pede algo. Eles vão para o labirinto onde descobrem que ganharam uma medalha especial se conseguirem resolvê-lo e Kashi fica empolgado com isso. Assim que entram, Kiria se assusta a cada canto, então Kashi assume o papel de protetor dela com entusiasmo. Embora esteja se divertindo, Athena percebe que ele está agindo mais como um garoto do que como uma mãe de dormitório, e gostaria que Kashi abraçasse seu verdadeiro eu com mais frequência. Ao ouvir isso, Kiria abraça Kashi e diz que quer resolver isso juntas, e Athena a segue, fazendo-o corar. Enquanto correm para a saída, eles tropeçam um no outro e Kashi cai em algo macio. Quando se acendem, ele percebe que está tocando os seios de Athena e Kiria. Depois ele volta para Miniru para dizer que a poção dele lhe trouxe muitos problemas. Mas Miniru diz que a ampola que ele tomou tem água normal, porque estava testando o efeito da poção. Isso o faz se sentir pior, pois agora sabe que agiu como um completo idiota sozinho. Vendo-o em pânico, Freya pergunta às garotas se algo aconteceu entre eles, mas elas rapidamente dizem que não. Então ela comenta que gostou de ver Sudhir como uma mãe, porque os caras estavam pagando para ela pisar neles. Nesse instante, algumas garotas vêm correndo atrás de Sirmi para capturá-la e Minoru usa sua poção para distraí-las. Queria sair da sala para fugir dos vapores, mas todas as mulheres afetadas pela poção vão atrás dela. No final, o café se transforma em um completo caos, mas pelo menos eles se divertiram. Dias depois, Kiria recebe uma ligação da família, que arruina seu humor. Então Kashi pergunta se está tudo bem. Ela explica que os alunos do dojo da família fazem uma festa de Natal todo ano, mas como seus pais vão viajar, querem que ela organize o evento. Ela teme que seja muito para ela, então a Athena promete ajudar. Kashi também se oferece, então ela sugere que vão fazer compras no fim de semana. Mais tarde, Kashi vai para o banho e se depara com Athena acabando de sair do forno. Isso causa outro sangramento nasal e ela se sente tão cansada que não consegue ir às compras. Kashi assume a culpa e promete fazer o dobro do trabalho, o que deixa Kiria feliz. Nesse momento, Miniru começa a zoar Kiria por sair com Kashi, e ela fica tão envergonhada que derruba a porta da frente e sai correndo. Depois que Kashi se junta a ela no shopping, ela sugere que comprem lanches primeiro, então vão à loja de guloseimas com tema de Natal. Depois vão à loja de presentes para comprar presentes enquanto se divertem muito juntos. No final, eles param em uma grande árvore de Natal, e quando Kiria vê muitos casais ao redor, começa a despertar sentimentos por Kashi. Mais tarde, enquanto comem juntos, ela se pergunta se isso conta como um encontro, mas quando algumas garotas próximas os confundem com irmãos, ela começa a ficar um pouco triste. Ela também se pergunta o que Kashi acha dela e até sente um pouco de ciúmes de Athena. Em seguida, eles vão à loja de brinquedos, onde Kashi pergunta se ela vai se vestir de Papai Noel e Kiria diz que talvez peça para Freya fazer um traje. Kashi começa a imaginar como ficará esquisito com aquele fantasia e admite que Freya influencia mal sua mente inocente. Kiria então diz que Athena ficará melhor como Papai Noel porque ela tem 2 presentes suculentos, enquanto ela é tão magra. Kashi entende que ela se sente assim por não ser tão animada como as outras garotas, mas mesmo assim a incentiva a experimentar roupas femininas, pois acha que ela ficaria incrível. Ao ouvir suas palavras gentis, Kiria fica completamente vermelha, e Kashi começa a entrar em pânico, pois não quer dar a impressão errada. Depois pedem ajuda a Freya com o traje, e ela fica radiante como uma árvore de Natal. Quando ela diz que devem começar logo, Kashi diz que é hora de ele sair.
Mas Freya o amarra com a fita métrica porque quer que ele se vista de rena. Ela então se volta para Kiri e diz para ela largar a armadura para que possa tirar as medidas, e Kashi imediatamente fecha os olhos. No entanto, quando Freya começa a exagerar, Kashi sai arrastando do quarto antes que seu soldado do inverno acorde. Em seguida, ele vai para o chuveiro e encontra Athena de novo, e isso causa mais um sangramento no nariz dela, o que a faz perder a festa de Natal. Enquanto se perguntam o que fazer com o traje extra, Sirion chega e Stoicale diz que o céu está limpo e é o clima ideal para ela usar seus poderes lunares. Kiriake ouve isso e a suborna com petiscos, tornando-se um substituto para Athena. Após pegarem o trem, eles chegam ao dojo, onde os alunos, incluindo o irmão de Kiria, imediatamente a cercam. Eles forçam Kashi e Serena a vestir uniformes, e Kiria começa a prática mostrando uma técnica de queda. Ela escolhe Kashi como o primeiro experimento, mas ficar tão perto do rosto dele a deixa nervosa, e ela acaba o derrubando no chão. Ela imediatamente pede desculpas por perder o controle, mas Kashi se lembra que ela fez isso quando compartilharam o quarto. Depois que terminam o dia, Kashi se fantasia de rena e pede ajuda aos alunos com a decoração. Ele promete dar insígnias a todos que participarem, mas quando os alunos mostram desinteresse, ele se sente estúpido por ter passado horas fazendo-as. Ele então nota uma garota sentada sozinha no canto enquanto os outros estão em grupos, então decide conversar com ela. Quando pergunta se ela está cansada, ela diz que está triste porque só as boas meninas ganham presentes, e ela não vai ganhar nenhum porque é a pior aluna da sala. Ela também admite que não tem coragem para brincar com os outros. E Kashi entende que é difícil fazer amigos quando se sente excluído. Ele então se lembra do tempo no dormitório e se pergunta se merece isso. Ele diz à garota que a habilidade dela não importa, pois todos que se esforçarem terão os presentes. Ele então entrega a ela uma insígnia de boa menina que fez na noite anterior, e isso imediatamente ilumina seu ânimo. Os outros alunos veem isso e aparecem pedindo suas insígnias também. O que deixa Kashi emocionado. Mais tarde, enquanto os alunos decoram o salão, Kiria e Suruna aparecem em suas fantasias de areia e elfo, o que faz Kashi corar. Quando Kiria pergunta como ela está, ele diz hesitante que ela está muito fofa, e ela começa a agir toda feminina. No entanto, quando seu irmão mais novo tenta dar um wedge nela, ela volta ao seu modo moleca e manda Kashi distribuir os presentes. Depois, Kashi vê que a garota solitária de antes também fez alguns amigos, o que o deixa aliviado. Nesse momento, o irmão de Kiria pede a Kashi para ficar de 4 e dar uma carona ao Papai Noel, mas Kiria fica nervosa porque está pensando em outro tipo de carona. Serena decide ir primeiro e imediatamente sobe em suas costas, mas quando Kashi começa a sentir algo estranho, ele pergunta a Serena se ela está usando armadura. Serena diz que está indo sem calcinha nessa noite, e Kashi sai correndo do quarto em pânico. Após a festa, Kiria se junta a ele do lado de fora e o agradece por sua ajuda, admitindo que não teria conseguido sozinha. Ela também pede desculpas por não ter conseguido um presente para ele, mas Kashi diz que não é nada demais. Em seguida, ele coloca sua insígnia feita à mão em volta do pescoço dela por seu esforço, e isso a deixa tão lisonjeada que ela se inclina para beijar Kashi. No entanto, ela nota que Sereneide está bem atrás dela e imediatamente recua. Nesse momento começa a nevar e eles param para assistir juntos. Alguns dias depois, Kashi está varrendo o quintal no frio enquanto Athena o observa pela janela. Nesse momento, Minaru o chama na sala de estar e mostra o novo Kotatsu que comprou, e Kashi imediatamente pula em cima dele de empolgação. Enquanto todos se juntam embaixo, Kiria escolhe sentar ao lado de Kashi, o que deixa Athena um pouco com ciúmes. Quando confrontada sobre isso, ela nega completamente, e Kiria nota que Kashi está se sentindo um pouco desconfortável. Para deixá-lo mais à vontade, ela o faz sentar em seu colo, mas isso só agrava a situação. Com todos acomodados, Minoru começa a fazer cócegas em Kashi com os pés, e Fred vai mais longe usando os pés de Kashi como seu massagista pessoal. Isso leva a um jogo de FTSE que faz todos rirem, e Kashi se sente em casa entre as garotas voluptuosas. Ele explica calmamente que sempre quis ficar debaixo do Kotatsu com a família. E a Taina se lembra de como ele perdeu sua casa e família no incêndio. Ela está prestes a dizer que ele agora tem uma nova família, mas Mineru a interrompe. Kirilade então menciona como ela ajudava o irmão com o dever de casa debaixo do Kotatsu, mas eles sempre acabavam dormindo. Isso faz Athena imaginar como seria se ela ajudasse Kashi com o dever de casa, enquanto Koshi menciona que não faz dever de casa com os amigos há um tempo, e Tina está prestes a perguntar se pode se juntar a ele, mas Koshi pede a Minaru para convidar Sugiya, o que a deixa angustiada. No dia seguinte, ele pergunta a Sugiya se ela gostaria de estudar com ele debaixo do Kotatsu, o que a deixa furiosa porque não suporta o calor. Koshi diz que vai deixá-lo desligado para não esquentar, mas ela argumenta que isso derruba todo o propósito do Kotatsu. No entanto, ela logo percebe que Kashi só quer passar tempo com ela, então concorda em ir. Embora ela queira tomar um sorvete para não desmaiar, quando ele volta para casa, fica chocado ao ver que ninguém está usando o Kotatsu. Tsuchiya pergunta por que isso é tão importante, e ele diz que Sirenin passou todo o seu tempo embaixo dele desde que foi ligado.
Quando eles estão debaixo do Kotatsu, Koshi começa a tremer de frio enquanto Surya desfruta de um sorvete. Ela então pede para ele ligá-lo e ele vai debaixo dele, só para ficar surpreso com as coxas de Surya. Depois de um tempo, Koshi começa a se sentir sonolento e olha para ver que Sudel já cochilou. Eventualmente, ela decide dormir também, mas depois de alguns minutos, Sudel acorda por causa do calor. Ela então desliga o Kotatsu e começa a fazer seu dever de casa, mas seus olhos são desviados para o rosto pacífico de Kashi. Nesse momento, Kashi começa a se espreguiçar enquanto dorme, sem saber que seu pé está fazendo cócegas no gato de Sugiya. Enquanto ela faz alguns sons, Athena aparece e a flagra, deixando-a envergonhada. Logo depois, as outras meninas voltam para casa e pedem a Kashi que faça o jantar, só para encontrá-la usando uma fita que sinaliza o uso do Kotatsu. Na manhã seguinte, enquanto uma moradora aprende a tricotar em seu quarto, ela vê Freya saindo para um cosplay matinal. Kashi está varrendo o quintal quando ela diz que seu quarto está um pouco bagunçado, então ele se oferece para arrumá-lo antes que ela volte. Mais tarde, ele vai ao quarto de Freda e encontra tudo bagunçado, então Athena se junta a ele e se oferece para ajudar. Ele promete arrumar o quarto dela em seguida, mas Athena diz que não precisa, pois não quer que ele veja ela tricotando. Nesse momento, a porta de Serena parece prestes a explodir, e enquanto Kashi a segura no lugar, Athena vê Serena tentando sair pela janela. Kashi se preocupa que ela possa se machucar e tenta pegá-la, mas a única coisa que ele pega é o peixe dela entre os lábios. Eles sobem novamente e tentam abrir a porta de Serena, mas ela diz para não fazê-lo. Sudhira então chega para outra inspeção do dormitório e depois de dar um tapa na cabeça de Kashi sem razão aparente, ela os ajuda a arrumar o quarto de Freya. Enquanto ele revira a pilha de roupas, Kashi vê uma que ela o fez vestir um tempo atrás. Ele também vê a que usou no estúdio de cosplay quando fingiu ser uma garota. Então ele acidentalmente agarra uma lata como se fosse uma armadura de enredo mais estranha, fazendo um medidor de SUV disparar. Mas ela rapidamente se acalma ao imaginar ele usando isso. Depois de um tempo, eles limpam todo o quarto e depois passam para o lixão de Surinu. Mas como ela não está deixando ninguém entrar, eles decidem bater na porta do laboratório de Minoru. Quando ela não responde, eles decidem entrar e se encontram em uma câmara de descontaminação. Minoru então abre a porta do laboratório e os convida a entrar, revelando que montou este laboratório para garantir que os vapores tóxicos não escapem novamente. Kashi está animado para ver tudo, mas Minoru diz que já está tudo limpo para sua decepção. Ela promete dar uma volta por lá outra hora, então Athena sugere que finalmente eles vão para o quarto de Sirena. No entanto, Sirena começa a agir como uma Shogun de baixo custo e jura que não deixará ninguém passar, só para ser totalmente distraída por seu lanche favorito. Os três rapidamente juntam forças para abrir a porta e muitas coisas saem dela. Eles percebem que não é lixo, mas várias coisas realmente úteis. Então eles perguntam do que se trata. Serena diz que o lugar ficou melhor desde que Kashi chegou e todos têm cuidado dela, apesar de ser esquisita. Por isso ela cavou esses presentes para eles, mas tudo deslocou para a porta. Minoru então vê uma garrafa de saquê na pilha e logo fica chapada. Depois, enquanto Kashi e Sutia arrumam o salão, Kashi sai e vê os três bem alterados. Todos se jogam em Kashi, fazendo com que ele fique nervoso, e Athena começa a murmurar que ele ignora. Submetido ao peso deles, Kashi desiste de escapar até Sudia chegar e dar uma surra nele. Na manhã seguinte, Koshi está do lado de fora, varrendo, enquanto sua mente divaga sobre o dia anterior. Enquanto isso, dentro do dormitório, Athena ainda sente os efeitos do saquê que tomou e está em seu quarto costurando uma luva. Durante o café, Koshi pergunta o que os planos de todos são para a véspera de Ano Novo. Minhu comenta que pretende ficar no dormitório e continuar sua pesquisa, enquanto Freya diz que vai a um evento. Kashi diz a ela para não fazer nada que possa acabar com a raça humana, mas antes que ele continue, de repente se sente tonto e derruba chá na prateleira. Kuriade então menciona que também vai ficar. Como já visitou sua família no Natal e não quer passar o ano novo cuidando do irmãozinho. Minoru ri e a provoca dizendo que ela só quer mimar Kashi, o que deixa Kiria nervosa. Koshi então pergunta a Siren quais são seus planos, e ela começa a explicar de seu jeito complicado por que não pode deixar o dormitório. Nesse momento, Athena desce feliz e declara que também vai ficar, surpreendendo o mineiro. Ela tenta provocar Kashi sobre estar cercado de garotas Kirby, mas ele diz tranquilamente que está feliz por passar as festas com amigos. Ele acrescenta que nunca esperou viver tanto tempo enquanto apodrecia nas ruas, mas agora tem um lar e uma família de irmãs tesoureiras que querem brincar com seu Joãozinho. Enquanto fala, começa a tossir um pouco, mas Minaru levanta seu copo e declara que terão a melhor festa de ano novo de todas. Koshi promete cozinhar algo especial para todos. Então Minoru lhe dá um punhado de dinheiro para as compras e pede a Athena para ir com ele. No entanto, ela diz que está ocupada, o que o surpreende, já que raramente recusa um convite. Ele vai com Curia, enquanto Athena volta ao seu quarto para terminar a luva que está fazendo para ele como presente. Na loja ele começa a espirrar, mas quando Curia pergunta se está bem, ele insiste que sim.
Ele se pergunta se fez algo para aborrecer a Tina, porque ela se recusou a ir com ele. Vendo que ele está distraído, Curia sugere pegar macarrão instantâneo para facilitar, mas ele recusa, dizendo que quer fazer uma refeição caseira de verdade para todos. Enquanto compram, Kiria pergunta de repente se ele acha que as garotas devem saber cozinhar. Mas antes que ele possa responder, Kashi desmaia de repente, deixando-a em pânico. De volta ao dormitório, a Tina termina orgulhosamente de costurar a luva, mas Kiria invade seu quarto para contar sobre Kashi. Elas correm para o quarto de Kashi, onde ele está deitado na cama, com febre alta. Freya entra rapidamente e aperta o rosto dele entre seus seios porque não quer que ele morra, mas ele diz que vai morrer sufocado se não for pela febre. A Tina imediatamente tira suas ferramentas de moral e a repreende para recuar, antes de Minoru checar e confirmar que é só um resfriado comum. Kashi admite que se sente mal desde a manhã, mas não achou que era sério. As garotas o reprovam por não cuidar de si mesmo e o forçam a descansar. Mais tarde, Minoru diz que ele precisa de calor e comida saudável. Então Freya aparece vestida de enfermeira, parecendo tão estranha que pode piorar sua febre. Athena diz para ela parar de brincar e Curia se concentra em fazer suco de frutas frescas usando suas habilidades de Tai Chi, determinada a ajudar Kashi a se recuperar o mais rápido possível. Nesse instante, Suta invade o dormitório e storma para o quarto de Kashi, sacudindo-o para acordar em pânico, mas ele assegura que está bem. Quando ela se aproxima para verificar sua temperatura, o calor do rosto dele a sobrecarrega e ela desmaia em cima dele. Antes que as coisas fiquem ainda mais estranhas, a Tina e Minoru entram e rapidamente levam Sutiã para fora do quarto. Quando Kashi vira a cabeça, percebe que agora está deitado ao lado de Freya, que está vestida com seu uniforme de enfermeira e quer brincar de médico com ele. Mas antes que possa avançar, Athena volta correndo para o quarto para repreendê-la. Nesse momento, Kireve aparece segurando um copo de suco fresquinho que pode parar o coração de Koshi. A Tina tenta desesperadamente impedi-la de dar isso a Kashi, mas acaba derrubando o suco sobre a própria cabeça. No caos, ela mostra suas pernas suculentas e desmaia com um sangramento no nariz. E Kiria arrasta a Tina inconsciente para fora do quarto e pede para Kashi descansar. Depois, o resto do dormitório decide cuidar das tarefas por conta própria, e Tirani se juntam para limpar os banheiros. Kiria cuida da lavanderia e Minoru fica com Suta e a Tina enquanto descansam. À noite, Kashi se revira na cama, assombrado por um sonho da sua antiga casa queimando. Ele acorda suando e sai do quarto para pegar ar. Kiria o encontra no corredor, e quando ele explica que suou muito, ela se oferece para lavar seu pijama, dizendo que já faz isso para os irmãos. Depois que ela tira o pijama, ele corre para o banheiro e esbarra em Freya e Sirena, que o agarram e insistem em banhá-lo. Enquanto isso, Kiria está na lavanderia e começa a cheirar as roupas de Kashi, mas logo recobra os sentidos. Então ela vê Kashi saindo, vestindo apenas uma toalha e joga umas roupas nele que o fazem parecer um fanboy. Ele finge que tá tudo bem e volta para fora para varrer o pátio no frio intenso. Enquanto isso, a Tina está na cozinha preparando sopa de arroz para Kashi, determinada a ajudar na recuperação dele. Justo quando ela vai colocar os ovos, Serena comenta casualmente que já os bebeu porque parecem pequenas luas. Minoru sugere colocar seu tempero experimental, o que provoca uma briga entre as duas. No meio da discussão, Kashi entra de repente e as assusta, fazendo o pote do tempero de Minoru cair na panela. A mistura reage violentamente, soltando vapor e rasgando a maior parte das roupas. Ver tanto caos de uma vez deixa Kashi sem chão, e ele desmaia de novo. Com a clínica fechada para as festas, Minoru diz que o levarão ao hospital se a febre dele não baixar até amanhã. As meninas se sentem culpadas por deixarem as coisas saírem do controle, mas quando oferecem para se revezar cuidando dele, a Tina insiste que vai cuidar sozinha. À noite, Athena fica ao lado da cama de Kashi, limpando seu suor e sussurrando para ele melhorar. Suda retorna preocupada, mas Freya a tranquiliza, dizendo que Kashi vai melhorar. Kiria ajuda com a lavanderia enquanto Serna reclama que não pode fazer muito porque a lua está fraca hoje. Enquanto a febre de Kashi piora, a Tina segura sua mão e lembra suavemente do primeiro encontro deles. Ela recorda como era fria e rígida, e como, apesar disso, ele sempre a tratou com bondade. Pensando em todos os momentos que compartilharam, ela agradece por ter mudado sua vida. Ela diz que está feliz por tê-lo encontrado naquele banco de parque e pede para ele acordar logo.